Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Vamos estudar na noite de hoje o capítulo 6 do livro Sexo e Destino, que é a 12ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso amado Chico e por Valdo Vieira, através do benfeitor André Luiz. Essa obra, como o próprio título enfoca, Sexo e Destino, pressupõe os desdobramentos ou as condutas alusivas ao sexo e as repercussões dessa conduta, né? Ou seja, essa obra trata dessa questão. Nós sabemos que o sexo, o sexo praticado de forma alinhada, respeitosa, amorosa, é uma criação de Deus, digamos assim, porque serve-se muito bem para a criação, né? É a multiplicação dos seres, é o instrumento que Deus nos concedeu para a reprodução humana, portanto, é algo muito nobre, mas o sexo realizado com amor e respeito, ele consolida os laços entre as pessoas, a união, fortalece o amor, e etc, etc. Portanto, é algo divino, é algo sublime, não tem nada de equivocado, como muitas pessoas possam imaginar. Já o sexo cometido ou praticado em desalinho, esse sim, isso tem repercussões graves, né? O sexo praticado por pessoas que não se amam é uma conduta meramente animal, instintiva, né? Na verdade. E às vezes praticados com violência, deixa gravíssimos, deixa grandes chagas no espírito, traumas psicológicos, às vezes gravidez que não são desejadas, com consequências seríssimas para a criança, para os pais, né? Traumas psicológicos graves para aquele que é violentado. Às vezes crimes são realizados, estupros, e às vezes até morte, né? E às vezes até desentendimento, não só com a pessoa ofendida, mas com parentes, que às vezes possa acarretar em crimes outros, né? Então, o sexo destino, o sexo é algo muito importante. Mas vivemos num planeta de expiações e provas, e infelizmente, pela natureza humana, o estágio evolutivo que estamos, muitos atos muito graves são praticados no sexo em desalinho. E nessa obra, especialmente, será enfocado de forma muito forte exatamente sexo e desalinho. Por que sexo e destino? Porque o destino dentro da lei de ação-reação, a lei do karma, a lei do plantio e da colheita, haverá consequências graves para todo ato praticado em desequilíbrio, não é? E o sexo praticado em desequilíbrio terá graves consequências no presente ou no futuro, né? Ou mesmo na vida atual, que possamos trazer o reflexo de alguns atos dessa natureza praticados no passado, que reverbera, digamos assim, no nosso hoje. Isso pode perfeitamente acontecer, certo? Muito bem. Então, nós vamos estudar o capítulo 6, só fazendo uma breve síntese, para quem não assistiu os capítulos de 1 a 5, que quem desejar assistir, nós temos um site um site no YouTube, na Sociedade do Estudo Espírita de Natal, chama-se Canal CEN, e lá tem uma playlist com mais de 160 vídeos que gravamos desde o livro Nosso Lar até agora. Quem desejar é só acessar e será um prazer tê-los conosco, né? Muito bem. Então, nessa obra, especialmente os primeiros 5 capítulos, a síntese é essa, síntese bem apertada. Pedro Neves é um trabalhador de nosso lar, trabalhador com muitos méritos, mora há 40 anos em nosso lar, é um trabalhador assíduo em tarefa de socorro aos infelizes há muito tempo. Mas ele foi notado pelos companheiros que de uma hora para outra desequilibrou-se. Ele sempre foi uma pessoa muito equilibrada, muito respeitada, mas foi notado que ele estava cabisbaixo, triste, etc. E André Luiz buscou ao mesmo saber a origem daquelas questões. Ele afirmou que era questão de ordem familiar e terminou que ele estava fazendo um trabalho de assistência à família encarnada na Terra, trocar ideias e, ao final, André Luiz se dispôs a ajudar nessa tarefa a Pedro Neves de assistência à família. Em rápida síntese, é isso. E aí a história é muito simples, né? Na verdade, ele desencarnou há muito tempo, ele deixou Pedro Neves uma esposa e 3 crianças pequenas,
dois rapazes, dois menininhos e uma menina. A esposa anterior, a esposa dele, de Pedro Neves, consociou-se, casou novamente, e esse novo companheiro, uma criatura desequilibrada, desarmonizada, que infelizmente desencaminhou a esposa, que é uma conduta reta, e os dois meninos desequilibraram, foram, digamos assim, na onda de condutas desonestas, desequilibradas do pai adotivo, digamos assim. Mas a menina, que também era pequenininha na época, chamada de Beatriz, esta hoje está na faixa de 60 anos de idade e está numa situação muito difícil. Está prestes a desencarnar, acometida com um grave câncer. Então, ela está moribunda. E foi exatamente isso que Pedro Neves foi assistir a filha que estava numa situação muito difícil, que era muito querida dele. Os dois, ele tentou ajudar os dois filhos e a esposa, orientando, desencarnado para ela, mas não teve jeito, não conseguia sintonia. Mas nunca perdeu a sintonia com Beatriz. Nunca ele tem um elo, um laço espiritual muito forte, né? Mas quando ele, acostumado a desempenhar suas funções de assistência no nosso lar, fazia um trabalho com muito equilíbrio, etc., teve que fazer o trabalho junto à filha, sentiu profundamente essa situação, porque mexeu com sentimentos que diz respeito a ele próprio. Quando viu o sofrimento da filha, muito grande, a conduta do marido dela, chamado Nemésio, que chocou profundamente a Pedro Neves. Nemésio é um empresário da área de. Ele negocia com imóveis, etc. E com a esposa doente, uma situação difícil, ele tinha um relacionamento paralelo com a contadora da empresa. Ele, o homem da faixa de 60 anos, com a menina de 20 anos. E faziam projetos de casar, esperando só a morte da filha para se casar, enfim. E ao encontrar essa situação, que foi abordada nos capítulos anteriores, Pedro Neves se revoltou profundamente. Desequilibrou-se completamente daquele equilíbrio que tinha antes, chegou a agredir ele, espírito, ao Onemésio, sem compreender a situação espiritual dele, Nemésio, né? Desequilibrou completamente. Chegou a agredir, uma situação muito difícil. E então entrou a figura de Félix. Félix, um benfeitor, experiente, dirige uma instituição ligada ao nosso lar, deve ser uma pequena colônia, ou uma pequena instituição, um posto avançado, ele nos explica aqui, não é? Mas Félix, quando ele estava numa situação de completo desequilíbrio, e agride novamente Nemésio, em função da conduta reprovável de Nemésio, chega Félix, espírito sublime, seu próprio magnetismo, acalma o ambiente. E então, Félix tem uma conversa com com Pedro Neves, explicando a situação, de que Nemésio ainda era uma criança espiritualmente falando, imaturo, era uma criatura dentro daquele conceito de Jesus, que são os doentes que precisam de médicos. E Nemésio não tinha maturidade espiritual, mas eles, Pedro, com a experiência que tinha, etc., sim, já tinha um patamar de compreensão. E chegou a dizer o seguinte: escuta, Pedro Neves, se você tivesse a compreensão que ele tem numa situação como essa, como é que você se comportaria? Provavelmente do mesmo jeito, né? Provavelmente do mesmo jeito. Porque todos nós, se hoje não admitimos uma determinadas condutas, que bom, nós já fizemos no passado. Nós somos criados simples e ignorantes. Então colocou ele nesse patamar dizendo que Nemésio ainda era uma criança do ponto de vista espiritual e mereceria assistência. E as jurisdições doentes precisam de médico, ele era um doente em espírito, mas mais que isso, também tinha um problema de saúde grave que ele não sabia ainda, mas ele tinha uma patologia grave de coração, um sério risco de desencarnar. E então, Félix até deu uma chamada nele, André Luiz: escuta, vocês vieram aqui assistir a menina, a filha, e não repararam que Nemé está com uma situação dessa de grave de saúde? A revolta tomou conta de você, você não conseguiu se aperceber? Lembre-se que quem pratica o bem, o propósito é assistir, não é julgar ninguém. Não, o propósito é ajudar. Porque onde há sombra, a única forma de vencer as sombras é mandar luz. E não reprimenda, não julgamentos, etc. Então, os capítulos anteriores foi abordado com muita beleza, com muita tranquilidade. E ao final do capítulo anterior, Félix, Neves efetivamente entendeu essa compreensão, voltou a si, a sua responsabilidade, e foi uma lição importante, tanto para ele quanto para o próprio André Luiz, né? Foi muito interessante. Esse capítulo 6 a gente vai trabalhar as consequências dessa situação toda, que já foi colocado, mas uma coisa muito interessante desse capítulo será trabalhada.
a questão da obsessão na modalidade de vampirismo. E vamos ver a nuance da, digamos assim, da obsessão tradicional, né? Da obsessão com vampirismo. Vamos analisar esse capítulo que é mostrado de forma muito clara e é bastante interessante para a gente se aperceber dessas diferenças. Então, começa assim André Luiz na narrativa do capítulo 6, bastante interessante. Diz assim: de volta ao aposento da enferma, porque todo esse diálogo, esse desequilíbrio, essa cólera que teve Neves foi na sala ao lado, onde estava presente antes Nemésio e Marina. Marina, que é a contadora, que estava na casa de Nemésio e de Beatriz, dando uma certa assistência a pedido de Nemésio, não obstante esse caso extraconjugal, que revoltou muito Neves. E então, quando passou essa situação difícil, o próprio benfeitor Félix intuiu para que Nemésio e Maria se afastassem da casa naquele momento, para que as coisas se acalmassem, aquele ambiente complicado. E ele começa a narrar então a situação. De volta ao aposento da enferma, ou seja, ao quarto de Beatriz, que estava doente, bastante doente ao lado, certificando que Nemésio e Marina tinham saído, se ausentado da casa, a camareira da casa velava, cuidava dela, a secretária do lar. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário. Ou seja, ele viu que tinha passado da conta, entristecido com a própria conduta dele, tinha consciência que passou da conta, estava ali se evitando comentário diante do destempero que ele teve anteriormente. Retraíra-se, Pedro Neves, no claro propósito de sopetar impulsos menos construtivos. Ou seja, ficou ouvindo para se recompor e se equilibrar, etc. Recompondo-se momentos antes, rogara ao irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara rebeldia e desespero. E é algo muito vergonhoso você que tem um patamar de compreensão entrar. A gente sabe que o processo evolutivo não é um processo linear. E a gente acha que chegou a um determinado nível de compreensão, e vez por outra a gente cai. Porque nós temos nosso calcanhar de Aquiles, nós temos nossa fragilidade. Se a gente acha que ia ter uma determinada compreensão e de repente a gente cai. Isso denota como é difícil o processo evolutivo, né? Até consolidar esse processo é algo difícil. De vez em quando isso acontece conosco no dia a dia. E quando a gente cai, a gente tem um ato desse de cólera, etc., o nosso espírito reprova isso. Nosso Deus interior, nossa probidade interior grita alto quando a gente comete um ato em desequilíbrio. E ele se envergonha com isso. Ainda mais que Pedro Neves teve esse desequilíbrio diante do benfeitor, um espírito mais elevado. Então, ele ficou profundamente decepcionado consigo mesmo, a própria, digamos assim, a própria repressão e da mente dele, que se sentiu culpado diante daquela situação de desespero. Então, descera ele, de rebeldia e desespero, né? Ataque de cólera e tal. Descera ele, Pedro Neves, a inconveniência de tomar atitude daquela natureza, uma pessoa já experiente, né? Acusava-se humilde, ou seja, ele mesmo está chegando a essas conclusões, se penitenciava diante dele também, irmão Félix, de André Luiz, né? Ele né, tinha essa confissão, mas ele fora descaridoso. Realmente, Nemésio é uma criatura que não tinha maturidade e não dá para a gente exigir atos de angelitude de quem está na fase inicial do processo evolutivo, né? Exigir atos de angelitude de quem não é anjo não dá. Cada um dá o que tem, né? E a gente tem que ter indulgência. Indulgência é compreender os equívocos e os erros dos outros, tomado no estágio que ele se encontra. Não dá para exigir além. Cada um dá o que tem, né? Então, for descaridoso, ele chegou a essa conclusão e for insensato. E penitenciava-se com tristeza, afirmando com humildade, dizendo assim, olha, me desculpe, irmão Félix. E realmente eu estava equivocado, eu tomei uma atitude que não deveria tomar, fui descaridoso e tal. O irmão Félix com bastante autoridade, e aí as grandes almas têm essa capacidade de compreender, de pacificar, porque na verdade quando as grandes almas têm, sabe que ao invés de repreender as pessoas, é mandar luz, né? Mandar luz para aquela criatura para ele vencer as adversidades. Era assim que Jesus fazia. Jesus não costumava repreender as pessoas, mas colocava luz. Quando ele encontrava alguém equivocado, dava apoio, como aquele da mulher que foi perseguida
para a questão do a mulher que tinha foi pega em adultério e quando com Jesus conversa e aquelas pessoas desistem de apedrejá-la, porque Jesus diz aquela frase séria, quem estiver são, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A Jesus tocou na parte central. Jesus ficou só com a mulher e disse, olha, eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Isso é colocar luz para vencer as sombras, né? Essa é a estratégia adequada. Então, as grandes almas têm essa compreensão. Não é reprimir, não é brigar, não vai resolver. Tem que tocar a alma daquela criatura para se elevar, sentir a oportunidade de estar sendo dada. E assim Félix fez com o Pedro Neves, né? Então, fez uma Félix com bastante autoridade. Se quisesse, ou seja, André Luiz disse que se, Félix, pela autoridade que ele tinha, ele podia retirar Pedro Neves da assistência à filha, demitir essa responsabilidade dessa atribuição importante. Mas seria bom para a filha, que amava tanto ele, ele amava a filha. Será que não seria ruim também para Félix, que ia ficar com um complexo de culpa muito grande, onde poderia estar num momento tão duro da filha, amada, e estava muito espiritual, ser retirado por desequilíbrio dele? Talvez fosse muito pior, né? Então, Félix, por bastante autoridade, podia tirar do piedoso trabalho que ele fazia com a filha, com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedir tolerância. Essas grandes almas dão uma oportunidade. E aí você tem a compreensão, aprendeu a lição, e foi importante esse fato. Estamos tanto uma queda desse, às vezes tem um momento ruim, mas também um cara bom, você passa por uma experiência dessa, você se consolida, você se fortalece mais, tem a compreensão, a sua mente lhe pressiona para você não errar novamente, então, por isso que ele chegou a essa compreensão, então você consolida em você também uma compreensão nova, se fortalece, né? O coração paternal num instante crítico, não se vira preparado. Ele era preparado para atender os outros, mas quando a dor era pessoal e com alguém que ele muito amava, ele não se vira preparado. Mas certamente esse fato foi um plus, digamos assim, no processo de formação espiritual dele, né? Porque ele aprendeu pela situação que passou, pelo constrangimento que passou, não só diante dos outros, mas diante dele próprio, né? A probidade interior clamando e reprovando a conduta que ele teve, né? De modo a escalar o nível de desprendimento preciso, declarara com amargura o desapontamento. Ele se culpando, né? Dizendo, pedindo desculpa. Félix, porém, abraçou um ato de grandeza, né? Com intimidade e sorrindo ponderou que a edificação espiritual seja o processo, a jornada evolutiva, em muitas circunstâncias inclui explosões de sentimento, nossas quedas, como somos criaturas ainda imperfeitos, né? Explosões de sentimentos, com trovões de revolta, da cólera, do desequilíbrio, e aguaceiro de pranto, quando a gente tem a compreensão de que somos ainda imperfeitos, nos arrependemos de determinadas condutas, etc. Tudo faz parte do processo evolutivo, né? Que acabam descongestionando as vias da emoção. Veja como o processo evolutivo é um processo, não é devagar. Mas congestionando as vias da emoção, ou seja, você vai se consolidando, você vai fechando as frestas, né? As suas falhas, suas fragilidades, você vai se fortalecendo. Que Neves esquecesse, disse Félix, e recomeçasse. Não, meu irmão, foi um aprendizado. Esqueça isso, recomece, com equilíbrio, com compreensão nova, com luz nova, para ajudar sua filha. Por isso, para isso, contava com os talentos da oportunidade e do tempo. Ou seja, você vai ter a oportunidade de provar para você mesmo que você é uma criatura que tem a capacidade de fazer. E o tempo vai lhe dizer isso. Então, é importante demais para você a oportunidade e o tempo vai ajudar você a dar um salto no seu processo evolutivo. Compreensão abrindo frestas novas de compreensão. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio, né, o sogro de Nemésio, ali se achava agora, diante de nós, transformado e solícito. Ou seja, se porventura Félix fosse ter uma discussão e reprovar o ato dele, e resolver alguma coisa? Não. A forma amorosa como ele fez Neves ver que ele próprio cometeu um equívoco, mudou, transformou, ele caiu em si, teve a compreensão, lhe foi dada uma nova oportunidade, teve uma forma como se aborda é importante, né? Isso é maturidade, isso é elevação espiritual. Às vezes as pessoas, por imaturidade, diante de um caso singelo, criam um problema imenso quanto à sensibilidade. E às vezes as criaturas iluminadas, diante de um caso gravíssimo,
consegue, na verdade, encontrar as palavras adequadas e acomodar e trazer lições diante daquele momento de dor. É o caso de Félix. Por indicação do paciente amigo, ou seja, amigo que nos orientava, de Félix, pediu a Neves formulasse uma prece enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. Ou seja, ele estava no quarto da doente, de Beatriz, estava com dores, etc. Pediu então o pai para fazer uma prece e Félix e André Luiz aplicaram sobre ela os passos magnéticos com a finalidade de assisti-la, socorrê-la, enfim, né? Beatriz gemia, ou seja, o quadro de câncer é um quadro muito doloroso. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse. Aplicou os recursos magnéticos para se acalmar e dormir, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo sob hipótese habitual do sono. Se ela não se desdobrasse o espírito, que é muito normal, quando se dorme, fica o corpo físico de repouso, então o espírito vai. Mas a situação dela era de muita fragilidade. E então, Félix, com a experiência que tinha e com os mecanismos que nós não conhecemos, fez com que o espírito dela não se desdobrasse, ficasse junto com o corpo ali. Ele vai explicar por quê. André vai explicar. Não convinha, por enquanto, esclareceu Félix, a ele afastar-se do veículo fatigado. Explicou, então, Félix, a André Luiz e a Neves. Não era conveniente que o espírito de Beatriz se desdobrasse, em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos do corpo físico, ela estava muito fragilizada do ponto de vista físico, muito fraquinha, desfrutaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de imediato a impressões demasiado ativas na esfera diferente, para o qual se transferiria muito em breve. O que é que quer dizer com isso? Traduzindo, quer dizer, ó, não seria conveniente, porque a reencarnação dela vai ser em breve, mas não é agora, que ela de repente tem, porque a gente sabe que o espírito no processo de desencarne é um processo gradativo. O desencarne não é imediato, quando a morte é natural. Então, vai sendo os laços entre o corpo e carne e o corpo espiritual vão sendo desatados aos poucos. E quanto mais esses laços são desatados, mais a lucidez do espírito em relação ao mundo espiritual é maior, né? Muitas das vezes o espírito está mais lá do que cá, né? Está mantido no corpo, mas está mais lá do que cá. Então, Félix afirmou de que não seria interessante que ela, de repente, saísse do corpo imediato, que ele está tão fragilizado o corpo, que esses laços estão tão frágeis que ela tem uma compreensão muito nítida do mundo espiritual. E isso poderia trazer algum prejuízo a ela, essa sensação de que o desencarne iria acontecer de imediato. Não seria bom para ela. E podia esse sofrimento dela, esse sofrimento espiritual dela, até fragilizar o próprio corpo físico, até antecipar uma desencarnação. É isso que ele diz, né? Aí ele diz assim, aconselhável seria a mudança progressiva, ou seja, devagarinho ela vai melhorando, melhorando e vai gradativamente essa compreensão dela até chegar o momento que sim, quando ela estiver bem próximo, muito próximo da desencarnação, ela tem uma compreensão maior, mas é um processo gradativo para ela ir se familiarizando com o mundo espiritual. Ou seja, a forma bruta poderia perturbá-la espiritualmente, essa informação, né? Diz, olha, a mudança ser progressiva, graduação de luz intensificando-se pouco a pouco, gradativamente, né? Largamos a filha de Neves em repouso, e ela recebeu a aplicação dos passes magnéticos, aplicado por Félix André Luiz, e repousou. Ou seja, ela serenou, dormiu e descansou. Então, largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Quem? André Luiz, Félix e também Neves, né? Acompanhado do Félix, cujo semblante passou a denotar funda preocupação, talvez não só com o caso de Beatriz, que estava já, em princípio, assistida e tal, mas funda preocupação, mostrando que era outra questão. Alcançamos espaçoso apartamento no Flamengo, ou seja, foi uma assistência a uma outra criatura sem ser Beatriz, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. Marina é aquela moça de 20 anos que tem um caso extraconjugal com Nemésio. Ele tem 60. É a contadora da empresa dele, com quem eles pretendem se casar, enfim, assim que a esposa morrer. A noite avançava, transpassando o estreito corredor do apartamento do Flamengo, pisamos o recinto doméstico, surpreendido no limiar, dois homens desencarnados, seja na casa, duas entidades infelizes desencarnadas, a debaterem eles dois.
com descuidado, chocarrice, jocoso, palavras de baixo calão, coisas de criaturas imperfeitas, né? Com palavras escabrosas e chocosas, tempo de vampirismo, ou seja, planejamentos infelizes da atuação deles dois, na casa de Marina, né? Duas entidades infelizes estavam ali porque certamente alguém em sintonia com eles. Jamais aconteceria de entidades infelizes estar pululando no ambiente que as pessoas eram equilibradas. Era um sinal claro de que havia desequilíbrio na casa de Marina. Duas entidades infelizes, vampiros. Nós já sabemos que os vampiros são entidades infelizes, que são parasitas que se alimentam, se energizam, buscam o prazer junto àqueles que têm sintonia, né? Então, os vampiros, eles buscam, por exemplo, o vício, utilizar alguém que é viciado para sentir o prazer da bebida, do álcool, do tabaco, da droga, enfim, né? Às vezes, crimes sexuais são praticados por influência dessas criaturas que desejam também ter o prazer junto com a pessoa que está estuprando, por exemplo, algo do gênero, né? Então, ele descreve essas duas criaturas. Vale assinalar, dizendo Luiz, que não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos, e ouvir-lhes a conversa obscena deles, né? Nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. É uma questão muito simples, sintonia, né? Quanto mais, quanto mais infeliz e desequilibrado, mais a sintonia é mais baixa. E as entidades mais felizes ele não consegue perceber. Normalmente a percepção acontece em criaturas que têm sintonia uns com os outros, né? Ele não conseguiu. Ele não viu André Luiz Neves e Félix, mas eles o viam, sabiam, estavam ouvindo as conversas infelizes dele, etc. Prometeu arruaças, fez o nível dessas criaturas, né? A conversa infeliz, etc. Prometeu arruaça, fazer o mal às pessoas, enfim. Esse era o projeto deles, na casa de Manina, né? Argumentavam descabidos, desabridos, os projetos, fazer arruaça, de tirar proveito, enfim, que é dessas criaturas infelizes. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaça e suspeita. Por isso, a gente tem que ter o ensino de Jesus, o vigiar e orar como um mantra na vida da gente. Porque na hora que a gente baixa a nossa faixa vibratória, quer seja por cólera, por ser pensamento infeliz, de vingança, a gente baixa a nossa faixa vibratória. E então a gente passa a ter sintonia com essas criaturas. E aí, o que é que manda então Jesus vigiar e orar? Vigiai, o que significa vigiar? É você ter compreensão de que alguma coisa está errada quando você está num momento de cólera e algum pensamento infeliz que vem à sua cabeça não é seu. Você sabe que você não tem esse tipo de pensamento, mas está vindo. É induzido por alguém que deseja se aproveitar do seu momento de cair, de queda. Orai, porque através da oração você eleva a sua faixa vibratória, restabelece o equilíbrio e você perde a sintonia com essas entidades infelizes. Você passa a ter sintonia com o seu amigo espiritual ou algo do gênero. Então, o vigiar e orar tem que ser um mantra na vida de cada um de nós, sempre. Né? Muito bem. Por conseguinte, por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado, a embutir-se na construção enorme, sem qualquer defesa de espírito. Então, quando ele chegou, ele disse, ó, se essas duas criaturas estão aqui, que certamente há desequilíbrio aqui. E as pessoas que estão aqui, em princípio, estão propensos a sofrer o ataque dessas criaturas. Vampirismo, enfim, de indução a cometer determinados, etc, etc. Entraram na sala principal, dizendo a Luiz, um cavalheiro de traços finos, aqui ele faz ele traz aqui faz aqui faz aqui uma demonstração como era o ambiente, como era a figura do senhor que estava na casa, né? Um cavaleiro de traços finos, cuja maneira é um perfil, né? De se esparrafasse no salão, via logo que ele era o dono da casa, né? Aí ele faz aqui, mostra o móvel, como é, que a casa tinha bom gosto, que tinha alguém feminino que tinha o bom gosto de amar aquela casa, certamente é a companheira dele. E aí fala da linha dos vários móveis, etc., tudo muito bem organizado e tal. E nesse detalhe todo da casa, ele fez um detalhamento de como é que era a casa, a ambiência, um apartamento grande. Tinha uma garrafa de uísque que a gente pronto viu. Empinava-se de gargalo sobre um crivo lilial, claro, de elegância e tal, deitando emanações alcoólicas, uma bebida alcoólica e tal,
que se casavam ao hábito do antigo, é, do amigo derretido no divã. Se o dono da casa, se aquele estava ali, certamente gostava de beber. Ele tinha prazer com o álcool. Isso era uma coisa fácil de entender. Deixando emanações alcoólicas que se casavam com o hábito de beber do dono da casa. Félix encarou o dono da casa, manifestando apreensão de quem se atormentava. E por que atormentava? Piedosamente, ao vê-lo, indicou. Por que Félix estava ali? Por que aquela criatura? Por que se atormentava Félix ao ver aquela criatura? Não está claro ainda. Mas certamente que Félix recebeu o chamado para assistir aquela família, certamente tem ligação, quer seja o dono da casa ou outros moradores, certo? A ligação que tinha. E se atormentava, é provável que haja um relacionamento pretérito, provavelmente, ligando essas duas criaturas ou alguém da casa, né? Muito bem. Temos aqui, aí então, Félix explica quem é a figura que está lá, o dono da casa. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina. Quem é Marina, gente? Marina é exatamente a amante lá de Nemésio, amante do marido de Beatriz. Lembra da história? Aquela mesma que tem um relacionamento com o pai de Beatriz, o marido de Beatriz, e em paralelo, sem o pai, sem Nemésio saber, tem também com o filho do casal. Olha que coisa dramática. Seja o filho de Beatriz ou Nemésio. Olha só, isso vai ser esclarecido um pouco mais na frente. Pai de Nemésio, pai de Marina, no tronco, no lar. E então André Luiz começou a analisar o ambiente, né? Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, porque aquelas duas criaturas estavam, duas entidades infelizes, estavam na cadeia como uma espécie de hóspede, espiritualmente. Involuntário, porque em princípio não tinha nem sequer percepção que eles estavam lá, por isso que é um hospedeiro involuntário. Um desses homens maduros, o perfil dele, né, que se demorava na quadra dos 45, tinha essa faixa dos 45 anos, né? Mas parecia mais moço, parecia bem cuidado, isso é André Luiz. Aí começa a mostrar como é que era o perfil dele fisicamente, rosto primorado, bem tratado, bem organizado, os olhos grandes, aquela história toda. E estava lendo o jornal, né? Falando no jornal, muito ligado ao jornal, lendo a edital do jornal, muito muito ligado ao que estava sendo lido no jornal. Entre os dedos da mão se destacava, à beira do sofá, o cigarro fumegante. Estava fumando. Além de beber, gostava de fumar. Quase rente ao tripé, anão, sobre o qual o cinzeiro repleto era silencioso advertência contra o abuso da nicotina. Então, ele era viciado em bebida, mas também de cigarro, seja, duas coisas que atraem aquelas criaturas que gostam tanto do vício do cigarro quanto também da bebida, por sintonia. Essa é uma das características interessantes do vampirismo. É uma espécie de obsessão, mas ela é diferente da obsessão convencional, porque na obsessão convencional, normalmente as entidades que obsidiam são entidades que têm ódio dos obsidiados, ódio, desejo de exterminar, desejo de se vingar, etc. No vampirismo, não. No vampirismo, o que faz a pessoa se encontrar junto àquele que é vampirizado não é, em tese, o ódio. É o caso desses dois. Nesse caso, é porque tem sintonia com os mesmos vícios, gosta das mesmas coisas, tem o mesmo defeito, etc, 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 etc. Certo? Então, é muito comum, por exemplo, a criatura, por exemplo, as pessoas que são alcoólatras, normalmente as pessoas são alcoólatras, as entidades que gostam do vício do álcool, as entidades infelizes e desencarnadas, mas quer continuar a sentir o prazer do álcool, obsidia aquela criatura, né? É que porque estimula ele a beber, mesmo que ele não tenha dinheiro, atiça alguém que gosta de uma bebida e vem, a pessoa paga a bebida para ele, sempre dá um jeito a criatura estar em contato com a bebida, porque em ele bebendo, a entidade infeliz que faz um trabalho de vampirismo, gruda, cola, num processo de enxertia espiritual, no perispírito, e sente o prazer da bebida sendo, que passa pela garganta, ele sente o mesmo sabor. Isso é com droga, droga convencional, droga também
ilícita, etc, etc, né? Como também algumas questões e alguns crimes sexuais também têm a ver com isso, né? Então, isso é interessante, é uma característica muito interessante do, do, do vampirismo é esse. Não há, em princípio, ódio, há sintonia, os mesmos gostos e os mesmos defeitos, né? Tem uma obra que fala desse processo, daqui a pouco eu lembro o nome do autor, que ele chama os viciados na bebida ou na droga, etc. A bebida, por exemplo, que é o caneco comunicante da bebida, né, dessa pessoa, né? Ou seja, é o caneco vivo, digamos assim. A pessoa, ou a pessoa que se embriaga, que são viciados, são um caneco vivo dos encarnados, que se utiliza dele, se utiliza da pessoa que é alcoólatra para sentir o prazer. É o caneco vivo da entidade infeliz desencarnada, né? Por isso que é muito comum a gente ver que as pessoas que se embriagam e perdem o equilíbrio, raramente são atropelados na estrada, às vezes dirigem, não tem, não tem, não tem acidente, porque são protegidos, os viciados, são protegidos pelas entidades que aproveitam deles. E saber que eles, para poder continuar seu caneco vivo, tem que estar vivo, né? Se ele desencarna em um acidente, pode morrer. Aí perde o vampiro a possibilidade de ter o prazer sempre estimulado daquela criatura, que tem o domínio daquela criatura. E, e ele está vivo, é a certeza de que aquele caneco vivo continua, né? Então é interessante isso. O nome do livro, agora eu esqueci. Não sei o que da alma, esqueci agora. De Ramatiz, o livro de Ramatiz. Fisiologia da alma de Ramatiz. Ele fala, chama exatamente as pessoas que, por exemplo, são viciados, que são dependentes de álcool, que são canecos vivos dos obsessores ou dos vampiros, né? Detínhamos curiosa inspeção de Sander Luiz quando sobreveio o inopinado, seu inesperado. Ele vai começar aqui a narrar o caso do vampirismo, como é que eles atuam, para a gente entender como é que funciona isso. Diante de nós, ambos os desencarnados, diante de nós, de André Luiz, de Félix e de Neves, ambos desencarnados, os dois infelizes estavam lá, tramando, etc., arruaça, etc., que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente. Ou seja, eles estavam, André Luiz, Félix e Neves estavam vendo Cláudio, que estava na sala. As entidades estavam no outro compartimento. Cláudio estava lá no jornal, né? Mas, de repente, surgiram duas entidades infelizes. Abordaram Cláudio, as entidades, e agiram sem cerimônia. Como se fosse alguém amigo, né? Alguém sem cerimônia, sem problema nenhum. Um deles tateou-lhe no ombro e gritou, insolente, com uma determinação, né? Beber, meu caro, beber, meu caro. Você dando uma ordem para que, na verdade, Cláudio bebesse para poder ele se usufruir do prazer da bebida. Olha que coisa impressionante. Beber, meu caro, beber, meu caro. A voz escarnecedora, com escárnio, com desprezo, né? Aquela voz que agride, né? Agrediram, diz André Luiz, a sensibilidade auditiva diante a gente sabe que as entidades, quanto mais infelizes são, mais a forma de falar é grosseira, de tratar, a forma, o palavreado é inadequado. Quanto mais infeliz, mais isso acontece, né? Menos respeito para com o próximo, né? Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Se ele gritava, mas era um espírito, e Cláudio tinha essa mediunidade auditiva. Né? O hino som. Mantinha-se atento à leitura. Por enquanto, não houve isso. Inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para ouvir, ou seja, ele não via com tímpano de carne, porque ele não tinha mediunidade para ver, ele não via, não estava materializado, né? Tímpanos físicos para qualificar a petição, a determinação que era dada pela entidade feliz, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com a bilanca. Essa é a questão. O grande processo de vampirismo acontece por sintonia. O que é sintonia? Pensar as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, ter o mesmo prazer, etc. Então, eles, mente a mente da entidade infeliz, mentalizava com a entidade, com a mente de Cláudio. Mente a mente, não era ouvido. Isso sim é sintonia. Veja, ele não tinha ódio, raiva
de Cláudio, a entidade. Não. Estava ali apenas para usar Cláudio, que gostava das mesmas coisas. Ele tinha um prazer, a entidade feliz do álcool, sabia que Cláudio também o tinha, e estava ali para receber o prazer da bebida através de Cláudio, já que a entidade desencarnada não pode entornar a bebida, não tem nem como fazer isso. Mas pode receber a emanação do álcool, o prazer do álcool, colando perispírito a perispírito, a sensação que um recebe o outro. É isso exatamente que está acontecendo, né? Mente a mente, né? Muito bem. O assessor inconveniente, a entidade feliz, repetiu a solicitação, a determinação. Beber, né? Algumas vezes. Beber, beber, beber. Na atitude hipnotizador, hipnotizando, para você ir captando a informação mente a mente. Quem insuflava o próprio desejo. Ou seja, o objetivo na mente dele está chegando a ideia de beber, 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 beber e hipnotizando para que o desejo surgisse. E tanto você vê. E o processo obsessivo é isso, gente. É uma ligação para uma tomadinha aqui e começar a trazer as informações. Quando você sente que algumas informações não são suas, o que você vai fazer? Você ainda prece para aquela informação sair da sua cabeça. Se você é uma pessoa que não é acostumada, se alguém chegar a dizer você para intuir na sua cabeça algo que você não concorda de jeito nenhum, essa ideia que começar a chegar, pode ter certeza que pode ser um processo obsessivo, sendo impresso, que você eleva sua faixa vibracional. Mas como, na verdade, havia eco no pensamento, e ele sabia que Cláudio gostava, ele começou a intuir, beber, 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 e ele foi hipnotizando, criando o desejo de beber. Essa que é a história. Reasseverando uma ordem, beber, 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 e está na cabeça dele. Chegou a primeira vez, ele foi devagarinho, devagarinho. O resultado não se fez demorar, ou seja, da indução. O tempo todo da ordem, tanto chegar, ele captou, porque ele gostava da bebida. Intuído pela entidade feliz, captou, não fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político, ou seja, vemos Cláudio que estava lendo o artigo político interessado, de repente desinteressasse pelo que estava lendo. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse pela leitura que estava prestando atenção, de que se notava acometido pelo editorial que lhe apressara e que lhe apressara a atenção. Mas a ordem está chegando, bebê, 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 desinteressou pelo jornal e foi atender a solicitação do vampiro, né? Cláudio abrigou a sugestão, a determinação da entidade infeliz do vampiro, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Ele achava, bom, depende, deu vontade de tomar um whisky, eu vou tomar meu whisky. Não, não percebeu ele que era a intuição. Ele antes estava ligado no jornal. De repente, se interessou pelo jornal, achava que era ele, essa ideia vinha na cabeça dele. Só que vinha, mas por intuição da entidade infeliz. O pensamento que se lhe transmutou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito de uma nova tomada de força. Se a tomada estava ligada no jornal e agora essa tomada se transmuda para a ideia de beber, né? Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia de tanto vinho, beber, beber. De repente sentiu a vontade, o desejo da bebida, sentiu até o cheiro da bebida, o gosto da bebida, né? Se articulou na ideia, ganhando forma. Tanto vinha ideia, tanto vinha ideia, tanto vinha ideia. A mucosa pituitária, que é responsável pelo cheiro, do cheiro, se lhe aguçou. Começou a sentir o cheiro da bebida, o gosto, que ia ser muito bem. Como que mais fortemente, impregnada do cheiro acre que vagueava o ar. A energia, o desejo, o sabor, o cheiro, começou a chegar no ar. O assistente meticuloso, a entidade infeliz, coçou-lhe brandamente o gogumim, a garganta, para criar o desejo. Olha que coisa impressionante. A garganta coçou a garganta, ele está intuído em beber, beber, coçou a garganta para dar sede da bebida. Olha que coisa impressionante. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão, a entidade infeliz, está-se e colocou ele, perispírito a perispírito, para poder, assim, quando ele for beber, sentir o prazer da bebida. De começo, a carícia leve, né? No gorgumínio, aquela história, né? Depois, a carícia agasalhada, já está colado perispírito a perispírito. O abraço envolvente, espírito a perispírito. E depois um abraço de profundidade, a associação recíproca. Parecia que era um só, os dois espíritos num corpo só. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluida. O que é enxertia, gente?
Você vai fazer um enxerto de uma árvore, você pega a árvore originária e traz um enxerto de outra árvore, gruda aqui, cola aqui e passa um amarrilho para que aquela árvore capte as energias da planta enxertada e ali ter fruto. É a mesma coisa. Chama enxertia fluida porque havia uma união impressionante espírito e espírito, perispírito a perispírito, da entidade infeliz, desencarnada e dele, uma enxertia fluídica. Em várias ocasiões de Sandra Luiz estudara a passagem do espírito exonerado da envoltória, desencarnado, pela matéria espessa. Ele estudara como é que o espírito passa por uma parede, por exemplo, desencarnado, porque na verdade isso que é matéria concretizada, mas o espírito passa sem nenhum problema, né? Ele disse que estudara sobre isso. Eu mesmo, quando me fazia de novo no clima de espiritualidade, após essa encarnação de Sandra Luiz última, analisava impressões de transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de que rompe nuvens de gases condensados. Quer dizer, o espírito não há barreira, ele pode passar pela barreira sem problema nenhum, né? Porque o espírito não é uma matéria, não é materializado, ele é energia, né? Muito bem, então ele viu. E ali estava vendo essa mesma situação. Ali, no entanto, diz André Luiz, produzem algo semelhante, no encaixe perfeito. Ou seja, o que quer dizer com isso? O espírito da entidade feliz passa pelo corpo de carne e agrega espírito a espírito, perispírito a perispírito. É assim que quer dizer isso, né? Semelhante encaixe perfeito. Cláudio, homem encarnado, absorvia o desencarnado, a entidade, à guisa de sapato que se ajusta o pé. Cola ali juntinho, tudo tranquilo. Fundiam-se os dois como se morassem eventualmente num corpo só. Olha que coisa impressionante, né? Altura idêntica, volume igual, movimento sincronizado, você para onde um e o outro ia, como se fosse um só. Identificação positiva, levantaram-se, estavam no sofá sentado há um tempo, e dois, você não conseguia enxergar o que era um e outro junto, estava superposto de um outro. Levantaram um só tempo no sofá e giraram integralmente, incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o litro de uísque. É isso que ele está dizendo. Não conseguiria, de André Luiz, especificar de minha parte a quem atribuiu o impulso inicial de semelhante gesto, de pegar o litro de uísque. Não conseguia enxergar assim um outro. Tanto, tamanho era a simbiose dos dois. Se a Cláudio, que admitia a instigação da entidade obsessora, ou do obsessor, que eu propunha. A talagada rolou através da garganta, o gole de uísque. A garganta que se exprimia por dualidade singular. Os prazeres de um e de outro eram absolutamente igual. Ambos, o dipsônico, o desejo de controle de bebidas, o dipsônico, estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Tá, a bebida desceu daquele estalo da língua, sendo prazer, tanto Cláudio quanto a entidade infeliz, ao mesmo tempo. A sensação era igual. Aí que é a questão da sintonia. Cláudio era feita a bebida e ele também. Seria estranho, não haveria sintonia se Cláudio não gostasse de bebida. Não teria aquela intuição, aquela determinação, não chegaria à cabeça da mente de Cláudio se ele não bebesse, por exemplo, né? É sintonia isso, né? Muito bem. Ação simultânea. Desmanchou-se a parelha, ou seja, que a entidade queria, né, beber, Cláudio bebeu, então a entidade saiu da enxertia espiritual com Cláudio, desembaraçando. E Cláudio, então, resolveu o problema, satisfez a, a intuição da entidade feliz e eu voltava a sentar. Quando o outro, eram dois, né? Quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele, sobre Cláudio, já ia sentar e protestou. Eu também quero. Eu também quero, tal. Reavivando-lhe o ânimo e a sugestão que eles mereciam. Ou seja, Cláudio já tinha tomado, já ia sentar, não tinha mandado nem ligado. Mas o outro veio e, do mesmo jeito, veio intuir na cabeça dele, que também é um desejo. Eu também quero. Reativou-lhe o ânimo da sugestão que eles mereciam. De novo, eu vontade de beber de novo, pela intuição da entidade infeliz. Absolutamente passivo, diante da incitação, da determinação recebida, captada por ele, né? Que o assaltara,
reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Ou seja, de repente veio a sede de novo de bebida, que ele já estava, ia sentar e tal, mas a sede veio de novo exatamente pela intuição recebida, pela determinação recebida no processo obsessivo da entidade infeliz, né? Do vampiro, o outro, né? Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, do mesmo jeito, de enxertia, repetindo-se o fenômeno de conjugação completa, espírito e espírito. Encarnado e desencarnado se justaporem, duas peças conscientes, reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua, ou seja, os desejos eram iguais, os mesmos gostos, não houve violência nem nada. Foi a ideia colocada mente a mente, captada e ao mesmo tempo foi aceita e foram materializar o desejo da entidade, né? Haberíamos de André Luiz Curioso diz, haberíamos de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Era obrigado? Havia alguma violência? Essa é a pergunta de André Luiz. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, Cláudio não estava sofrendo nenhuma violência. Ele era livre no seu íntimo, mas captou a determinação por sintonia. Tinha o desejo da bebida, tinha o mesmo estágio evolutivo daquela entidade infeliz e gostava das mesmas coisas. Isso é a sintonia, né? Não experimentava, Cláudio, qualquer espécie de tortura, não está sendo obrigado a nada, diferentemente dos processos obsessivos graves, que às vezes é um processo de subjugação, tarará, é outra história. A entidade infeliz toma na subjugação, subjuga a entidade, passa a ser a vontade da entidade infeliz que comanda aquele espírito, né? No caso aqui, não. É apenas sugestionado e ele captou, né? Então, era livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura, Cláudio, a fim de render-se, não. Essa é a diferença, né? Ambos gostavam da bebida. E a diferença bastante interessante sobre a obsessão tradicional, que é a entidade que obsidia tem ódio da entidade obsidiada. No caso aí, não. No caso, aí não é o caso, é apenas sintonia do que gostam das mesmas coisas. O processo de vampirismo acontece por essa razão. Hospedava-se o outro, simplesmente aceitava a direção, entregava-se por deliberação própria à sugestão, né? Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Não, você quer dizer com isso? Nem, não acontecia, Cláudia não era vítima, apenas aceitou o convite da entidade para beber e foi voluntariamente, foi obrigada a nada. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da persuasão. Sugestão acatada, apelo da entidade feliz e a resposta, concordando. Cordas afinadas do mesmo tom, ou seja, mesma sintonia, gostar das mesmas coisas. O desencarnado arbitrava ou seja, da sugestão e o encarnado aplaudia, gostava da ideia, tá, vamos fazer isso. Né? Um deles, o pedido, a entidade feliz. No outro, a concessão, concordância condescendendo em laquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito. Pô, tinha tomado umas. De repente veio vontade de tomar outra, vamos tomar outra, né? Essa é a ideia da entidade. Acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, só vendo mais um gole. Voltou e fez a mesma coisa por intuição do outro, da entidade feliz. Não me furtei a conta, curioso, disse André Luiz. 2 goles para 3, e 2 goles, tomado, mas 3 sentiram o mesmo prazer da bebida descendo na garganta, né? Impressionante, né? E aí tem uma compreensão da influência dos processos obsessivos na drogadição, né? No alcoolismo. Em casa, muitas vezes as confusões começam com um processo de intuição de entidades infelizes que tem raiva um do outro e vai, enfim, crimes sexuais, por aí vai. É complicado, o vampirismo é uma coisa complicada. Isso também da alimentação, tudo isso a gente já viu nas obras anteriores, como se dá o processo de vampirismo também na alimentação, nos gostos da criatura por determinada comida, induz a comer para sentir o sabor e o prazer, por aí vai, né? Os 2 goles. Novamente desimpedido, ou seja, a entidade tomou o segundo gole, a entidade saiu dele, tá, o dono da casa estirou-se do divã e retornou ao jornal. Aí sim votou o interesse no jornal novo, né? Os amigos encarnados tornaram o corredor de acesso e André Luiz ficou na sala com Neves e também com Félix e Cláudio, né?
É, os amigos encarnados tornaram ao corredor de acesso charqueando, sarcásticos, fazendo. Ah, daí a gente consegue? É assim, a gente domina, faz e acontece. Os, os, a gente feliz se vangloriando dos abusos, enfim. E Neves, respeitoso, consultou sobre a responsabilidade. Ou seja, André Luiz e Neves estavam ali e começaram a questionar, então, Félix, e essas perguntas são importantes para esclarecendo para a gente que lê. É muito interessante. Esse é o objetivo da obra, é que a gente desperte esses conceitos importantes, né? Como situar o problema, em outras palavras? Como resolver o problema, Félix, da situação como essa? Se viramos Cláudio, aparentemente se reduzido à condição de fantoche, ou seja, faz o que o outro determina, como proceder na aplicação da justiça? Como seria a forma mais correta de resolver esse problema? Se ao invés da bebedice sugerida, estivesse diante de um caso criminal, se a garrafa de uísque fosse uma determinada arma para insultar a vida de alguém, será que seria aceita? A pergunta dele é essa. Como decidir? Aí perguntou mais. A culpa seria de Cláudio se acontecesse isso, um tiro que ia matar alguém, etc. Seria de Cláudio, que se submetia ou dos abusadores que eu comando. E aí volta a dizer a diferença, bem complicada. Uma questão é o vampirismo, que na verdade sugestiona com o propósito de se beneficiar do vício. Outra coisa é a obsessão convencional, que tem ódio, onde há ódio, onde a pessoa chega a um caso de subjugação, que aí pode acontecer, sim, dominado tomar uma atitude extremada. E aí, tanto a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, de quem atira, porque de alguma sorte criou as condições para a obsessão acontecer. Ele, a Luiz, esclarece que não há vítima que foi algoz, as vítimas de hoje dos obsessão foram no passado os algozes, né? As entidades infelizes vêm para se vingar de algo que a vítima de hoje fez no passado. Mas também as entidades infelizes respondem. Se você for responsável pela atitude infeliz de outro, a responsabilidade é dupla. Mas nesse caso aí não é. O irmão Félix aclarou tranquilo, mostrando que a questão estava posta ali. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres. Ninguém está sendo obrigado a nada para decidir e suficientemente lúcido para raciocinar. Ou seja, ali não havia obrigação, havia sugestão acatada. No corpo físico, quando estão encarnados, ou agindo fora dele, desencarnado, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável, ou seja, a responsabilidade que você tem conscientemente de tomar suas atitudes, né? Que você tem discernimento, você não está sendo obrigado a isso. Tanto vale na esfera, numa esfera encarnada, quanto na outra, né? Cláudio e os companheiros na cena que acompanhamos são três consciências na mesma faixa vibratória, gostam das mesmas coisas, dos mesmos exageros, da mesma extravagância, na mesma faixa de escolha e manifestação de consequência. Por isso a sintonia. A sintonia só acontece quando você tem a mesma faixa vibratória, a mesma ideia. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. E às vezes acontece a obsessão. Até encarnado, né? Acabar sugestionando alguma coisa e a pessoa mais fragilizada termina catando e fazendo alguma bobagem, né? Se você fosse instado, disse Félix a Neves, se você fosse instado a participar, a compartilhar de um roubo, como foi um assalto, você aderiria? Né? De certo, recusaria. Você, com a capacidade que você tem de discernimento e compreensão, você jamais toparia uma questão como essa, disse Félix a Neves. E na hipótese de abraçar a calamidade em São, em São Juízo, não conseguiria desculpar. Mas se você aderisse à ideia e fosse lá fazer o roubo, você tem responsabilidade. É óbvio, né? Foi chamado, você não está sendo obrigado. Se você for, a responsabilidade é clara. Interrompeu-se o mentor, volvendo a refletir após algum momento, e disse: hipnose é um tema complexo. Reclamando exames, e há casos e há casos. Há casos de obsessão grave por ódio e é o caso de vampirismo. E exames e reexames de todos os ingredientes morais que ele diz respeito. Não há uma homogeneidade, ele quer dizer isso. A alienação da vontade tem limites. Não é o caso aqui de Cláudio. Ele não está sendo alienado, foi sugestionado, é diferente. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes, experiências vivenciadas.
né? Aproveitar a conveniência, disse ele, de um mestre que vem aconselhar você a ir para o bem. Se você acatar, maravilha. Aproveitar a conveniência de um mestre ou seguir um malfeitor que fazia uma determinação ou uma sugestão de fazer um assalto, por exemplo, né? Malfeitor é deliberação nossa, decisão nossa, livre-arbítrio nosso. E se nós deliberamos e aceitamos essas atitudes felizes, a responsabilidade é nossa, né? Cujos resultados colheremos. A gente colhe o que planta, né? Se eu tomo uma atitude ataviada, desequilibrada, eu vou ser responsável por isso. É lei de ação e reação, né? Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de se afastar as entidades, ou seja, em nenhum momento ali foi cogitado por Félix de afastar as entidades infelizes do convívio de Cláudio. As entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga. Poxa, pergunta. No intuito de louvável do aluno que inspira complementar a lição, que é para a gente também, quem está lendo aqui. Essas perguntas não são feitas à toa, não, para a gente entender isso. Pediu permissão, venha para repetir o assunto da hora. Recordou que, sob o teto do genro, lá no caso de Nemésio, a filha Beatriz, o irmão Félix se esmerava na defesa contra a caixa de gente. Aquela caixa, eu sei o que quer dizer com isso. Na casa lá na casa de Beatriz, entidades infelizes não seriam aceitas. Por que eles seriam? É isso que está dizendo. Essa caixa, esse tipo de gente, entidades vampiras. Amaro, o enfermeiro prestimoso, que é quem velava, tinha uma entidade chamada Amaro que estava zelando a vigilância da casa para evitar que entidades infelizes fossem lá. Acabei de passar em juízo. Amaro, enfermeiro prestimoso, fora situado junto a Beatriz, por quê? Pela entidade, pela instituição que era dirigida por Félix. Colocou um vigilante, já vi várias situações que vai vigiar a casa para evitar que malfeitores vão lá perturbar a criatura. Junto de Beatriz, principalmente para correr com impedimentos intrometidos e encarnados, para evitar que entidades infelizes vão lá. E por que isso? Porque na casa tinha Beatriz, que é uma criatura equilibrada, mas o marido dela não era, Nemésio. Isso poderia, com e através dele, atrair entidades infelizes, mas tinha uma entidade lá para proteger Beatriz, que tem equilíbrio. Essa é a história. O aposento da filha tornara-se, por isso, um refúgio, um abrigo, um seguro, né? Porque ela tinha mérito. Não é o caso de Cláudia. Ela tinha mérito, né? Para ter essa vigilância e tal. Ela tinha equilíbrio. Ali, no entanto, sendo a casa de Cláudia, essa é a pergunta de Neves. Ali, no entanto, a pergunta pelo motivo da direção diversa. Por que aqui na casa de Cláudio essas entidades são infelizes e você não toma atitude para retirar daqui? E lá na casa de Beatriz não são permitidas que entidades dessas vão lá? Essa foi a pergunta feita. Extremamente interessante a resposta para cada um de nós. Félix expressou no olhar a surpresa de um professor que não espera apontamentos assim angustiosos por parte do discípulo e explicou. A situação, Neves, é diferente. A situação aqui é bastante diferente da situação de Beatriz. A esposa de Nemésia, a sua filha, mantinha uma oração, olha aí, a importância da oração. Ela blindava a sua casa através da oração, que é a conexão da criatura para com o Criador, né? Então, na hora que você cria essa conexão, você chama as entidades de luz para o seu lugar, você cria a sintonia. Tudo muda sintonia. Na hora que você faz a prece verdadeira, você atrai para o seu derredor a proteção das entidades que entram em sintonia com você, que vêm lhe proteger, vêm lhe ajudar, né? Ao contrário daqueles como Cláudio, que tem um sentimento infeliz e pensamento desequilibrado, atrai as entidades conforme o estágio dele, da sintonia, né? Imunizava-se, Beatriz, espiritualmente para si. A imunidade, o escudo dela era a oração e a fé verdadeira que ela tinha, né? Ela repelia com sua oração, sem esforço, quaisquer formas de pensamento, de sentido aviltante, que lhe fosse arremessado, que fosse até lá. Não, né? Porque, na verdade, ela estava protegida pela sua oração e também essa atração é tanto importante a sintonia que foi colocado alguém lá para ajudá-la a evitar qualquer tipo de coisa, para sintonia com as entidades felizes, né? Além disso, disse ela, disse Félix, além disso, ela está enferma, às vésperas de desencarnação, né? Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade, mas que ela tem mérito, não tem sentido algum. Garantias concedidas
A ela, a ela erguiam-se justas, justas pelo mérito que ela tem, né? A história do orar e vigiar, vê a importância do vigiar e orar. Ela sentindo seu estágio, numa situação difícil, tinha sempre o hábito de orar e criava para ela esse cinturão de proteção. Sua casa, o seu quarto era uma fortaleza contra as entidades do mal. Ela estava protegida pela sintonia da oração junto com o Criador, e é tanto que tem uma entidade vinda da instituição que era dirigida por Félix, estava lá vigiando para evitar que qualquer coisa dessa natureza acontecesse. Já que o de entidade feliz com Nemésio, mas para evitar que isso acontecesse, não entraria e não perturbaria ela. É a diferença, né? Mas e Cláudio? Insistiu Neves. Essas perguntas são insistentes para trazer lições para nós. Não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade, a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. Temíveis obsessores? É a definição que você dá. Você diz que não é meu obsessor. Não está sem idade infeliz, sem dúvida nenhuma. E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, ao contrário de sua filha. Cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado. Você tem um livre-arbítrio de chamar quem ele quiser. Não carrega inibições de saúde corpóreas, como a sua filha, que o recomendam a cuidados especiais. Não, é saudável, está aí na vida dele, vivendo como achar que deve, sabe o que quer, gosta das coisas que tem que gostar, de bebida, de álcool, de cigarro, é o livre-arbítrio dele, né? Possui materialmente o que deseja, é um bem-sucedido, permanece o tempo de vida permanece no tipo de vida que procurou, é uma opção dele, livre-arbítrio. É natural que esteja respirando a influência das companhias que a julga aceitáveis, que pensa igual a ele, que tem o mesmo desejo, o mesmo gosto, a mesma extravagância, por aí vai. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem, se assim o desejasse, se esse for sua propensão, seu desejo, né? Que operam entre os homens, a inimizade do bem, assegurando a edificação e felicidade, se fosse uma escolha dele, no livre-arbítrio, de si mesmo. Se elege ele, o homem tem consciência, etc. Se elege ele para, como comensais, para participar dos seus vícios, das suas bebidas, etc., da própria, comensais da própria casa, os companheiros que acabam de ver, é assunto dele, é o livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de ter seu livre-arbítrio, né? As escolhas. Deus ajuda, Deus nos ama, mas não nos impõe nada. Espero que você desperte para a luz. São escolhas. O processo de aprendizado é assim. Vai aprendendo no decurso do tempo, né? Mas Deus não impõe. Deseja, etc. Já, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, cuidar do livre-arbítrio, mas o processo é você que escolhe. Você é dono de sua vida. Enquanto nos arrastávamos, ele está falando da encarnado, tolhidos pela carne, diz Félix, não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Olha que interessante. Imagina você está encarnado. Você está aqui na sua casa e na casa vizinha tem alguém algum membro da família que você não gosta, você, mas a família gosta. Você não tem o direito de ir lá expulsar aquela criatura da casa dele, da casa que ele está, junto da sua família. Você não tem o direito. Você manda na sua casa, mandar dele, não. É exatamente isso. Agora, vendo o mundo das coisas, vendo o mundo e as coisas desse mundo, do mais alto, onde nós estamos, no mundo espiritual, do mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. Ou seja, se lá na Terra isso já não era legítimo a gente, na nossa casa, tentar expulsar da casa do vizinho um ente amado deles, porque eu não gosto dele, imagina aqui do mundo espiritual. Também não vai proceder. O tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos. Curioso, disse André Luiz, ele agora André Luiz, que ainda perguntando foi feito por Neves, interferir. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio, liberto da sanidade infeliz, poderia ser mais digno. André Luiz intervém e fez a pergunta, que essa pergunta tinha sido feita por Neves. E isso é perfeitamente lógico, disse Félix. Ninguém nega. E por que não dissipar de vez os laços que prendem os malandros às entidades infelizes que eu exploro? Cláudio, essa foi a pergunta de André Luiz.
O alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou de pronto na resposta de Félix. O que é que Félix disse? Cláudio, certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Você também que era vagabundo, sua idade infeliz, mas ele não. Ele não. Tem sintonia, igual com ele, né? Para ele e para Cláudio, são sócios. Gostam das mesmas coisas, dos mesmos hábitos, tarará, pensam a mesma coisa, têm os mesmos gostos. São sócios estimáveis, amigos, caros, que ele sente prazer com as companhias, gostar da mesma coisa, beber, faz futilidades. Cláudio é uma criatura fútil, né? Por outro lado, ainda não investigamos, olha que informação interessante. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre ele, Cláudio, e essas entidades infelizes, entre eles, para cunhar opiniões extremadas. Nós estamos só analisando, nós vimos aqui, conhecemos as duas entidades e ele, mas por que estão juntos? Por quê? Tem uma razão do passado, do presente? Seria precipitado tomar qualquer atitude se não entender as razões pelas quais acontece. Às vezes Deus nos coloca nos lugares certos com as pessoas certas para nos repactuarmos, nos aguardarmos, nos equilibrarmos. Faz parte da nossa missão. Às vezes está junto com a quantidade mais infelizes, de sorte que a gente consiga aprender as lições. Quer dizer isso, né? Por outro lado, assim, opinião extremada. As circunstâncias, porém, podem ser saudáveis ou enfermiças, as circunstâncias de determinadas situações. Saudáveis, se existe um processo de repactuação, ou enfermiças, como as pessoas e com as pessoas, né? Para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal, você tem um diagnóstico profundo para poder dar o remédio adequado e confirmar os sintomas. Não é uma coisa superficial. Aplicar a medicação e estudar os efeitos. Se você estiver contra a pessoa, não procura estudar os efeitos da doença, etc., para aplicar o remédio adequado, você pode até matar a pessoa, né? Você tem que estudar para um diagnóstico preciso, entender o histórico daquela pessoa para poder aplicar o remédio. É a mesma situação, né? Aqui vemos, disse ele, um problema de ramo. O que é que é isso? Você encontra uma árvore que pode estar com problema, só pela folhagem dela você não vai descobrir. Você tem que olhar a raiz, saber o problema dela. Compreender, ver o solo, se existe algum verme, se alguma coisa, está acarretando aquele, fazer a correção do solo para poder a planta despertar. Com as pessoas humanas do mesmo jeito. Então, só aqui a rama. Só esse caso aqui da simbiose espiritual. Mas e a raiz? De onde é que vem esse problema? Olha aí. Nada legitimaria um ato de violência, retirar na marra. Um ato de violência de nossa parte com o intuito de separá-los. Não nos cabe fazer isso. Porque Cláudio escolhe, o livre-arbítrio escolher essa companhia dele, a título de socorro, mesmo que se o objetivo foi esse. E se, na verdade, essas entidades foram colocadas lá por uma razão que nos conhecemos, que vai fazer com que ele desperte para uma questão, o Cláudio, se o objetivo é educar a todos, ele não sabe. Isso seria o mesmo que apartar, olha só o interessante, isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos. Imagina, eu tenho aqui um vizinho que os pais são maravilhosos, mas tem um filho ingrato. Vai lá tirar aquele filho ingrato do meio. E aí? E se aquele filho ingrato foi para lá exatamente para ser corrigido, ser educado pelos pais? Normalmente é assim. Você vai fazendo de serviço. A obra de Deus está sendo desrespeitada. É o mesmo caso aqui, né? Ou ingratos, ou os cônjuges nobres dos esposos ou dos esposos em condição inferior. Então, ela tem que casar com uma esposa profundamente complicada, briguenta, não sei mais o quê, ou o contrário. Você tem o direito de ir lá e tirar na mar. E os projetos de Deus para repacificar, para educar aquelas criaturas, ou o débito passado, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. Será que é isso? Meu irmão, disse Félix, a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Se você não conhece a situação, não nos cabe aqui tomar atitude de força. É isso que quer dizer. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis. É o livre-arbítrio dele. Conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio, sim, tá. O auxílio, sim, está endividado o problema. Mas o livre-arbítrio que ele tem de tomar o caminho que ele achar conveniente. Se endividar, etc., a gente tem que auxiliar. Apresentar como irmãos, que somos todos filhos de Deus, nosso auxílio. Pegar
a mão para soerguer ele da lama. Esse é o papel, de assistir, fazer o bem sem importar a quem, como dizia Jesus, né? A fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores, olha que informação interessante, da espiritualidade, chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflição e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais eminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Às vezes nos acontece uma atitude de dor para se despertar. Olha que coisa interessante. Quantas vezes isso já aconteceu? A gente já viu em várias das obras aqui, uma entidade relutante que que pratica o mal, é assistida e tal. E já vimos o caso aqui de entidade que fica prostrada por determinação espiritual para que ele reflita da importância da saúde. Por exemplo, está dizendo aqui, né? Olha aí. Na terra, a exata. Ele foi um paralelo da terra. Na terra, a exata justiça apenas cesseia as manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros. Se foi um mal para você próprio, problema seu. Mas se atinge os outros, aí vem o socorro para evitar que isso aconteça, né? Na área da responsabilidade, que a vida lhe demarca, está na terra, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Isso é livre-arbítrio, né? Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens. Como é que a gente pode contrariar isso? Não podemos intervir. Rematando as alucinações lapidares que acontecia, o irmão Félix revestia-se de halo brilhante, dando essas explicações irradiante de luz extraordinária, como era um espírito elevado. Elevados, ou seja, recebendo essas energias divinais, não encontramos em nós senão um silêncio para dignificar, significar a admiração ante a sabedoria e a simplicidade. O instrutor fitava Cláudio, o senhor da casa, com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente. E receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu se lhe relevasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um dos pontos de esclarecimento em vista, uma dúvida que ele tinha. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores da guerra, as criaturas na terra, entre os homens que declaram guerra, enfim, da violência. Declarar a Félix que a justiça tacitamente cesseia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Normalmente, a justiça dos homens faz esse trabalho. Como entender a existência de governantes transitórios, erigindo-se na terra em verdugo das nações? Essa é a pergunta que foi feita por Neves. Félix sintetizou empregando algumas das palavras palavra de que se utilizava. Dissemos cessear no sentido de corrigir. Como corrigir? Transigir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Ou seja, nós temos nossas missões, nossos mapas reencarnatórios. E se naquela missão, se nós exorbitamos as responsabilidades e as consequências, compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra no tamanho do conhecimento superior, digno, elevado, superior, que esse alguém já adquiriu, é fácil admitir que os compromissos da consciência desse ser mais elevado assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída, né? Uma pessoa com grande escabilidade de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso, se ele tiver compreensão e grandeza espiritual, então um contributo importante para a evolução dessa comunidade, né? Culminância do progresso, ou do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência, se for entidade infeliz. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal, né? Naturalmente, governantes e administradores, em qualquer tempo, respondem pelo que faz. É a lei do plantio, da colheita,
a lei do karma, de ação e reação. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Colhe-se que planta, diz Jesus, né? Víramos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas, assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer outros novos questionamentos, acercou-se de Cláudio, o dono da casa, e envolvê-lo em suaves radiações no olhar brando e percussiente. Assistência, não importa os defeitos, o papel do benfeitor é assistir os necessitados, né? Doente que precisa de médico, né? Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa, o benfeitor acusava-se emocionado. E aí, de novo, essa questão. Por que emocionado? Porque ele foi lá assistir. Qual é a ligação de Félix com Cláudio? Os próprios capítulos vamos descobrir isso. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo, e talvez nesse tempo, onde a ligação viria. Acariciou a cabeleira daquele homem, em com que Neves e eu, e André Luiz e Neves, no fundo, não nos afináramos, tá assim tanto, assemelhando-se médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Foi lá, fez um ato de amor, aplicou energia sobre ele e tal. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retornou-nos à intimidade e comentou despretensioso. Quem afirma, André Luiz e Neves, que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem? Somos filhos de Deus? Somos Deus em potencial, como diz Jesus, né? Estamos no processo. Passando a educar os companheiros que o deprimem, será que a missão de Cláudio não é melhorar-se e, através da sua atitude melhorada, vão ajudar a educar as entidades infelizes que estão com ele? Quem sabe, né? Porque atrair para nós, quer atrair contra nós, um ato de violência contra nós, eles três, a repulsão dos três. Jesus não tinha ódio de ninguém, ao contrário, dava amor. Ele buscava levar amor aos corações sofridos, dentro da ideia de que precisam de doentes e de médico, né? Porque caberia ele tinha uma atitude semelhante. Simplesmente porque se mostraram ignorantes e infelizes. Mas os ignorantes precisam de luz, esclarecimento, não precisam, não. Os infelizes precisam de atitude que leva à felicidade, progresso. É a lei do progresso, que é universal, né? E admitir-se-á, porventura, que não venhamos a necessitar de uns dos outros, hoje ou amanhã, como Cláudio hoje precisa, os benfeitores estão lá. Quem disse que amanhã não vai precisar? Todos nós precisamos dos outros. Hoje ou amanhã todos nós vamos precisar, não é? Existem adubos, disse ele, que lançam emanações extremamente desagradáveis. Um adubo que coloca uma planta, um cheiro muito desagradável, que nós conhecemos. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta, que a seu tempo se dispõe a auxiliar-nos. Se você, na verdade, coloca um adubo numa planta que está necessitada, vai auxiliar depois, dando frutos maravilhosos e saborosos. Olha que sabedoria extraordinária. Benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento, as responsabilidades que tinham junto a Beatriz e por aí vai. Veja, meus amigos, quantas informações interessantes, né? E esse capítulo é rico em informações buscando aclarar a justiça divina, que é distinta da justiça dos homens. Aclarar o processo do vampirismo, que é grave, que todos nós temos que ter muito cuidado, que todos nós estamos em abertos para esse tipo de coisa, dentro daquele mantra de Jesus de vigiar e orai. E a distinção, a destinação das formas de vampirismo, a forma de obsessão convencional, da obsessão pelo vampirismo. São informações interessantes que ajudam a nós a situarmos na vida e a compreender como funcionam esses processos. Então, queria muito agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, se puder me responder, será um prazer. Se não, convidar, nós estamos juntos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus nos proteja e abençoe e nos semana de muita luz. Fiquem com Deus, saúde e paz.